Olá, o Interesse Público começa agora. Aqui você acompanha reportagens e entrevistas sobre a atuação do Ministério Público Federal na defesa dos direitos do cidadão, do patrimônio público e do meio ambiente. Veja os destaques do programa de hoje. Ministérios públicos ibero-americanos defendem poder de investigação do MP brasileiro durante a Assembleia Geral Extraordinária em Brasília. Também na capital federal, o Conselho Nacional do Ministério Público promove encontro para debater formas de aperfeiçoar controle externo da atividade policial. Você sabia que tem direito a receber abono salarial todo ano se ganha até 2 salários mínimos por mês? Pois fique atento para não perder o benefício. Em São Paulo, MPF entra na campanha contra o emaranhado de fios expostos que polui o visual da cidade e põe em risco a vida da população. E veja também, no Ceará, índios ignorados pela própria história oficial ganham apoio do Ministério Público Federal para recuperarem direito à terra e à cidadania. Essas e outras notícias agora, aqui no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. O controle externo da atividade policial é uma das funções institucionais do Ministério Público de grande valor para a defesa dos direitos da sociedade. Com base nessa atribuição constitucional, o MP trabalha para evitar abusos e excessos por parte de policiais, além de combater a corrupção e outras irregularidades na corporação. Para debater formas de aperfeiçoar o controle da atividade das polícias, o Conselho Nacional do Ministério Público promoveu em Brasília um encontro que reuniu procuradores e promotores de todo o Brasil. A Constituição de 88 tornou o Ministério Público independente e nomeou a instituição como a defensora da sociedade. O órgão também adquiriu novas funções a partir da Carta Magna, entre elas a de fazer o controle externo da atividade policial. Todos precisamos de controle. Estou aqui no Conselho Nacional do Ministério Público, que é órgão de controle externo do Ministério Público. A polícia precisa do controle, a Constituição já o previu, já o deferiu ao Ministério Público. Todos, enfim, precisamos de controle e isso é salutar, isso faz parte do Estado Democrático de Direito. O tema foi discutido no 3º Encontro Nacional de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público no Controle Externo da Atividade Policial, realizado na sede do Conselho Nacional do MP, em Brasília. A iniciativa reuniu 90 promotores e procuradores. O objetivo é reunir membros do Ministério Público de todo o país, responsáveis pela realização do controle externo da atividade policial, para discutir as questões mais relevantes nessa atividade do Ministério Público, que é definida pela Constituição Federal, artigo 129, inciso 7º. No evento, os integrantes do MP se dividiram em grupos. Um deles tratou do respeito aos direitos humanos. É preciso que nós lembremos que a Constituição Federal, ela estabelece os direitos fundamentais do cidadão e é em cima disso que nós temos que trabalhar, garantir a segurança, garantir o direito da vítima, garantir que a população tenha um inquérito ágil, um inquérito eficiente, para que a prestação desse inquérito lá no futuro, na ação penal, seja realmente eficiente. Os grupos de extermínio e as mortes em ações policiais também entraram em pauta. A taxa de homicídios no Brasil hoje, em números absolutos, é a maior do mundo. O Brasil tem uma alta taxa de crimes dessa natureza e também os confrontos com policiais que resultam em morte são bastante preocupantes. Casos de corrupção e abusos na esfera policial foram abordados. No âmbito do Ministério Público Federal e também do Ministério Público Estadual, nós temos enfrentado esse problema e é um desafio para o Ministério Público brasileiro combater e, sem dúvida nenhuma, possibilitar que os maus policiais sejam afastados das polícias, não só polícias judiciárias, como também das polícias ostensivas. Nem os formulários de inspeção ficaram de fora das discussões. Qual o objetivo desse grupo? É padronizar os relatórios de visita e inspeção nas repartições policiais. A realidade de hoje é que nas unidades da federação não há uma padronização desses relatórios. E nós avançamos bastante, porque nós queremos construir um relatório que, ao final, os dados possam produzir, na verdade, dados que ajudem a construir e a implementar políticas públicas na área da segurança.
Do encontro resultou a Carta de Defesa da Sociedade e da Cidadania. No texto, promotores e procuradores ressaltam que o controle externo da atividade das polícias é essencial para a plena garantia dos direitos humanos e defendem que a investigação de crimes não deve ser atribuição exclusiva de uma única instituição, assim como busca a proposta de emenda à Constituição de número 37. Os parlamentares presentes no evento manifestaram apoio ao poder de investigação criminal do Ministério Público. A PEC 37 é uma grande ameaça, não ao Ministério Público, mas ao Brasil, à sociedade brasileira. Porque se ela for aprovada, o Ministério Público estará proibido de investigar. Portanto, uma série de crimes vão ficar impunes no Brasil. Não é só legítimo, não é só um poder. Além de ser poder, é um dever. O Ministério Público não deseja presidir inquérito policial. Quem preside inquérito policial é a autoridade policial, o delegado de polícia deve ser respeitado. Devemos trabalhar em conjunto. Hoje no mundo se fala na universalização da investigação. E é isso, ao menos é o que eu penso que o Ministério Público deseja. E no fim deste mês, a Câmara dos Deputados anunciou que vai colocar em votação no plenário a proposta de emenda constitucional número 37, que propõe o fim do poder de investigação do Ministério Público. Até lá, a expectativa é de que o grupo de trabalho criado para debater a proposta original da PEC 37 já tenha um novo texto pronto para a apresentação. Na semana passada, representantes dos 21 ministérios públicos ibero-americanos defenderam a importância do poder de investigação do MP brasileiro na Assembleia Geral Extraordinária da Associação em Brasília. A proposta de emenda à Constituição de número 37 foi apresentada à Câmara dos Deputados em 2011 pelo deputado e delegado Dorival Mendes. A PEC pretende impedir o Ministério Público e outros órgãos de controle de realizar investigações criminais. A atribuição ficaria apenas sob a responsabilidade das polícias civil e federal. Mas a proposta tem gerado muita discussão, já que os trabalhos do Ministério Público brasileiro vêm apresentando resultados positivos no combate à corrupção e à criminalidade. Um exemplo foi a investigação do Ministério Público Federal sobre o esquema de compras de votos de parlamentares, conhecido como mensalão. O caso resultou na condenação de 25 pessoas pelo Supremo Tribunal Federal, entre elas políticos do alto escalão do governo e ex-dirigentes de bancos. A preocupação com a PEC 37 foi tema principal da 4ª Assembleia Geral Extraordinária da Associação Ibero-Americana de Ministérios Públicos, realizada em Brasília. No encontro, o Procurador-Geral da República apresentou as consequências negativas da aprovação da proposta. Ela não mutila o Ministério Público apenas, ela incapacita a sociedade brasileira de uma luta mais efetiva contra a impunidade. Num país com as mazelas do Brasil, num país com o nível de corrupção do Brasil, querer limitar investigações, não fosse o Ministério Público, fosse proibir a Receita Federal de investigar, fosse proibir a Previdência Social de investigar, fosse proibir a Controladoria Geral da União de investigar, seria igualmente insano. Além do chefe do Ministério Público Federal, participaram do evento procuradores gerais de 10 países. Segundo o representante da Costa Rica, a PEC 37 significa um retrocesso para a democracia. Não só em América Latina, em Europa já se estão preparando precisamente las reformas para darle esos poderes al Ministerio Público. Entonces, mientras que Europa está avanzando más bien en el sentido en el que avanza América Latina, nosotros em diferentes países hemos visto manifestações de retrocesso. No mesmo dia da Assembleia, os procuradores gerais entregaram aos presidentes da Câmara e do Senado uma nota técnica contra a PEC 37. O documento reforça que retirar o poder de investigação criminal do MP é prejudicar o controle externo da atividade policial e colocar a sociedade em risco. O Brasil é, neste momento, muito considerado e tem grande prestígio no exterior. O Ministério Público brasileiro tem também um grande prestígio na Europa e em Portugal e nos outros países que conheço, e é importante que o Ministério Público continue a ter os poderes de investigação de forma a que o Brasil continue a ser reconhecido como um Estado em que são respeitados os direitos dos cidadãos e em que a investigação criminal é independente e autónoma. No Congresso, parlamentares apoiaram
apoiaram a iniciativa. Eu vejo como importante, né, que outros ministérios públicos do mundo possam trazer a ideia da PEC 37 e o prejuízo que isso pode ocasionar no combate à criminalidade transnacional. Somente 3 países do mundo o poder de investigação não cabe ao Ministério Público. E estes 3 países do mundo são ditaduras. Depois disso, os Ministérios Públicos Ibero-Americanos assinaram uma declaração de apoio ao MP brasileiro contra a PEC 37. Em razão, por exemplo, de o crime organizado desconhecer fronteiras, as questões que afetam o Ministério Público não afetam apenas o Ministério Público de um determinado país, mas acabam afetando o Ministério Público, no mínimo, de uma determinada região. E por isso, esse apoio, essa solidariedade que vem dos países da América Latina e mais a Espanha e Portugal, portanto, da Ibero-América, ela mostra que o Ministério Público brasileiro, que é visto por todos esses países como um modelo a ser seguido de Ministério Público, que essa ameaça que hoje se faz ao Ministério Público brasileiro é algo que significa ameaçar o próprio sistema de justiça da Ibero-América. No próximo bloco, índios do Ceará, ignorados pela própria história oficial, recebem apoio do Ministério Público Federal para recuperar direitos à terra e à cidadania. É daqui a pouco.